16, versículos de número 25 e 26. Atos, capítulo 16, versículos bastante conhecidos, de número 25 e também de número 26. Louvamos a Deus também pela vida da minha esposa, dos meus filhos que estão ali. Deus os abençoe. Deus continue a confirmar vitória na vida da minha família que me acompanha nessa noite. Sou grato a Deus por isso, uma vez que nas idas e vindas nem sempre é possível, mas hoje Deus alegrou a minha alma e o coração. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Eu vou efetuar a leitura e depois os irmãos repitam os versículos 25 e 26, uma vez que o texto é diferente. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltas os grilhões de todos. Toda a igreja, versículos 25 e 26, a nossa voz. 1, 2, 3. Tome o seu assento adorando Deus Todo-Poderoso. Igreja dos meus filhos, para que eu possa entrar dentro do contexto da leitura que acabo de fazer nessa noite com os irmãos, eu tenho que voltar um pouco atrás da história da Bíblia Sagrada, mais propriamente no texto que foi escolhido para o tema da festividade do culto de libertação. No livro do profeta Abacuque, nós vamos encontrar algumas referências que vamos dar base para o que aconteceu na prisão, em que aqui foi citado o texto dessa noite. Eu gostaria da sua atenção, porque Deus hoje decidiu falar contigo olho a olho, mano a mano, tete a tete, bafo a bafo. Ele te achou aqui nesse lugar. A Bíblia Sagrada vai nos informar no texto do livro do profeta Abacuque que aquele homem de Deus vai assumir uma postura diferenciada em relação aos seus demais contemporâneos da sua época. Abacuque vai estar vivendo um período de crise institucional, um período de crise financeira, um período de crise social, porque apesar de ter a unção de profeta estar estabelecido em meio à tribo de Judá, no meio do povo de Israel, Abacuque vai começar a ouvir alguns comentários, algumas histórias, algumas insinuações. A sua volta ao terror espanta o mais vil, e o homem poderoso vai tremer na base. Por quê? Porque Abacuque vai tomar conhecimento e a nação da Babilônia, o povo da Babilônia, vai começar a tomar posse das terras. A Babilônia vai invadir a Assíria, e a Babilônia vai derrotar o exército do Egito, duas grandes nações que eram conhecidas por seu poderio bélico. E não apenas isso, porque essas nações tinham também um conceito de poder religioso. Os seus deuses eram temidos na época. E Abacuque, estabelecido no meio da nação de Judá, vai ouvir falar que a Babilônia arrebentou com o povo do Egito. A Babilônia não vai tomar conhecimento da nação da Síria. E Abacuque, como profeta, vai ouvir aqueles comentários e ele vai tomar a consciência de que, se a Babilônia arrebentou com a Síria e se a Babilônia invadiu a terra do Egito, pouco tempo bastaria para que também se sucedesse o mesmo com a nação de Israel. Abacuque, como todo homem normal, vai ter o seu coração entristecido, abatido, agoniado. Ele vai ficar preocupado não apenas contra a sua própria vida, mas ele sabia que se a Babilônia viesse contra a nação de Israel com a mesma fúria com que veio contra a Síria e contra o Egito, não apenas a sua vida, mas a vida da sua família, da sua parentela e de todos aqueles que ele gostava, estaria correndo grande risco e perigo. Abacuque está agoniado. Abacuque está preocupado, ele está assistindo a situação que vem de fora, mas pior do que isso ainda, ele é convidado a olhar para o estado da nação de Israel, porque todas as vezes que os inimigos se levantavam contra o povo de Deus, bastava que o povo de Deus clamasse ao seu Deus Todo-Poderoso e ele lhes respondia com socorro e misericórdia. Mas para isso o povo teria que estar na posição. É aí que Abacuque vai dar uma olhada à sua volta. E ele vai perceber que o povo de Deus, a nação de Israel, está desapercebida.
O povo não está na posição que deveria estar. O povo está prevaricando contra Deus, cocheando entre dois pensamentos. No meio da nação de Israel havia quem queria prevalecer contra o seu próprio irmão. No meio da nação de Israel havia quem falava mal contra o seu próximo. No meio da nação de Israel havia quem não orasse pelo seu irmão caído e nem tampouco ajudasse o necessitado. Abacuque vai olhar à sua volta e vai perceber que o coração dos homens não está de acordo com o querer de Deus. E nesse momento ele se vê no conflito. Por quê? Ele percebe que o inimigo de fora se aproxima e ele vai tomar a consciência que o povo que está do lado de dentro da cidade não está na condição de clamar ao seu Deus. A agonia fica intensa. A sua alma vai se entristecer a tal ponto que ele vai começar a questionar o porquê dessas coisas estarem acontecendo. Aqui eu quero começar a abrir o leque dessa pregação nessa noite. Conosco não acontece de maneira diferente. Existem vários rumores que se sucedem sobre a vida da igreja e sobre a vida dessa sociedade. Aquilo que a palavra de Deus nos anunciou no passado por intermédio de Cristo e os profetas estão se cumprindo no nosso tempo. Por quê? Haveria rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, povo contra povo, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, a pestilência, a morte, a mortandade assolando todas as nações. Estamos ouvindo isso. Nunca se viu um período em que tantas doenças e enfermidades estão matando homens, mulheres, moços, jovens, senhoras e senhores. Doenças que não eram comuns à sociedade, hoje estão se transformando num critério quase de sobrevivência. Por quê? As mulheres que não pereciam de algumas doenças, como o infarto, hoje estão tão estressadas com as situações da vida, que nós nunca vimos um número tão grande de mães que estão descendo à sepultura por causa da aflição do seu coração, em detrimento do coração dos seus filhos. Estamos numa época de terrível espanto. Estamos numa época em que a sociedade não está estabilizada. O número de desemprego nos países, não apenas sul-americanos, mas nos países aí fora, é assustador. E qualquer crente que se preza no seu coração sabe que a tendência, segundo a profecia, é que as coisas tendem a piorar. Aquele que não está equilibrado na sua fé e não tem a graça do Espírito Santo, a sustentação necessária para acreditar que Deus vai mudar o quadro da situação, vai entrar dentro das clínicas psicológicas e vão começar a contar os seus problemas para os psicanalistas. As mulheres e os homens vão buscar uma consulta com o doutor e vai falar: doutor, eu estou com dor de cabeça, está doendo atrás da nuca, eu estou sentindo a dor no meu peito, e o máximo que o médico pode fazer é te receitar o remédio de tarja preta. Vai você para sua casa, coloca o relógio para despertar, põe a cabeça no travesseiro, mas o sono não vem. O coração está aflito, a agonia bate na alma. Você se pergunta como vai ser o dia de amanhã. Como é que meu filho vai crescer no meio dessa geração pecadora? Como é que eu vou sair amanhã na rua se a bala perdida pode me achar? Como é que eu vou sair na rua se o meu vizinho tem ódio de mim? Meu Deus, como é que vai ser essa cena e essa situação? Isso acontece comigo e contigo. Mas Abacuque vai fazer aquilo que cada um de nós devemos fazer para encontrar uma solução para o nosso problema. Abacuque não vai murmurar com o vizinho. Abacuque não vai murmurar contra Deus e contra todos. Ele vai dobrar o joelho e vai no capítulo 1 fazer aquilo que todo crente fiel tem que fazer. Abacuque vai orar ao Senhor seu Deus. Aleluia! Abacuque vai abrir a boca e vai levantar um clamor para aquele que poderia responder às aflições. A primeira saída, quando você se encontrar aflito, abatido, entristecido e agoniado, não é abaixar a tua cabeça, mas é fazer o que esse hino diz: já que o pecado se levanta contra mim, eu não vou recuar dessa batalha, eu vou partir para dentro dele, porque eu estou em guerra contra todo o pecado. Pelo sangue de Jesus eu estou em guerra. Eu vou assumir a minha posição de profeta no meio dessa geração. Os covardes que quiser pode voltar, eu estou partindo para dentro desse problema e Deus vai decretar a minha vitória. Segura na mão de quem está do teu lado. Eu vou pedir isso 3 vezes durante essa pregação e diga: vem comigo para essa guerra, porque a vitória está no caminho. Abacuque é homem, Abacuque tem sangue nas veias, mas Abacuque tinha unção que muitas
pessoas na sua época não tinham qual é? A unção de profeta. Ele diz: como homem eu estou com medo, como homem eu estou apavorado, mas como profeta dentro de mim tem um espírito tão forte que quando eu abrir a minha boca para clamar a misericórdia de Deus, a graça do Espírito virá sobre a minha alma. Oh, aleluia! Quando o profeta assume essa posição, ele vai entrar numa intimidade tão grande com Deus, que ele vai ser tão atrevido ao ponto de perguntar para Jeová: até quando eu vou perguntar e tu não vai me responder nada? Como é que eu vou ficar falando contigo e o Senhor vai fazer de conta que não me ouve? Ei, Jesus, será que tu não está vendo como é que o ímpio prevalece sobre o justo? Como é que esse negócio acontece? O trabalhador trabalha a semana toda e lá vem o marginal para assaltar ele dentro do trem, dentro do avião. Como é que esse negócio acontece? Quando o crente ora, ele atinge um estado de intimidade tão grande com Deus que tu vai falar com ele como um filho pergunta ao papai: papai, eu estou precisando da tua ajuda, me dá um pouquinho de atenção aqui, o negócio está esquisito para o meu lado, eu estou ficando meio apavorado, eu estou com medo, porque o inimigo do lado de fora é muito maior do que eu. Aí vem a graça do Espírito sobre a tua vida e diz: não tema, não pasme, não te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te seguro pela minha mão direita e te digo: não tema, que eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu vou te ajudar nessa. Na festividade do culto de libertação, Jesus está dizendo para a igreja que veio aqui nessa noite: quando todo mundo estiver espantado correndo da prova, tu não vai sair correndo de medo, tu vai vestir a tua capa de profeta e vai dizer: eu também estou em guerra, eu vou profetizar contra o pecado, eu estou em guerra, eu vou profetizar contra o inimigo, eu estou em guerra, eu vou profetizar contra tudo que vem por aí, porque eu sei que quando eu oro, o Senhor responde. Aleluia, aleluia. Esse glória que eu estou ouvindo é o glória de alguém que ora. Esse aleluia que eu estou ouvindo é o aleluia de alguém que ora. Essa mão levantada é a mão de profeta que assumiu posição. Essa boca que dá glória a Deus é a boca de quem está buscando a presença do Espírito. Tem gente aqui que pode estar com medo, tem gente aqui que pode estar assustado, mas sabe que a única solução para essa igreja não é outra: você tem que orar. Só para começar a enquadrar a igreja na mensagem que eu vou trazer nessa noite. Calma que eu estou na introdução. Pergunta para quem está do teu lado: tu está orando direito, irmão? Aleluia. Oh, aleluia. Será que tu está orando mesmo? Será que tu está fazendo a tua profissão de fé da maneira como te ensinam na escola dominical? Será que tu está vivendo tudo aquilo que te ensina no culto de doutrina? Será que você está guardando os oráculos dos profetas? Ou será que a liturgia de culto para você serve apenas para que se passe na tua vida 2 horas? 7 horas da noite você vem para a igreja, 21 horas você vai para casa, e os seus dias passam como se fossem sucessivamente. A luta vem, a prova vem, e de repente você se pega em casa sem sentir a presença de Deus. Já vai. Eu vou profetizar na noite desse dia: não vai sair uma pessoa de dentro deste santuário sem que a presença da glória de Deus não venha sobre a tua vida e sobre a tua cabeça de uma maneira tão intensa, de forma que quem ainda não deu glória vai dar glória, quem não sentiu a presença vai sentir, quem não adorou vai adorar, quem não cantou vai cantar, quem não glorificou vai glorificar, quem não falou em língua estranha ainda pode falar. E se nessa noite tu ainda não entendeu que Jesus pode te batizar, é hoje o dia da tua vitória. Eu vou andar no capítulo 2. Abacuque vai orar e vai perguntar para o Senhor. E no capítulo de número 2 vem a resposta de Deus. Deus vai falar com Abacuque: tu está preocupado com o que o ímpio está fazendo? Você está preocupado com o que as nações rebeldes estão praticando? Você está observando como os homens maliciosos procedem na terra? Mas, meu filho, a minha palavra para você é essa: ai daquele que profere mentira contra o seu próximo, eu estou de olho nele. Ai daquele que ajunta tesouro de maneira equivocada, porque a traça vai corroer o seu tesouro. Abacuque, fica tranquilo, porque aquele que prevalece contra o inocente, achando que ninguém está vendo nada, eu estou de olho no cangote dele. Não fique preocupado sobre a vida do ímpio que pensa que vai terminar bem, porque registrado está: há caminho que para o homem parece ser direito, mas no final, meu filho, não tem jeito, vai terminar em morte.
verdade. Portanto, Abacuque, não fica preocupado com aquilo que estão fazendo de errado. Se olha no espelho e procura dar você certo, porque vai chegar o momento que eu descerei no céu com alarido de arcanjo, voz de trombeta, todo olho vai me olhar, o céu vai se rasgar de ponta a ponta, eu vou vir cheio de anjo, com tanto poder e tanta glória, que todo joelho vai se dobrar. Deus vai falar com Abacuque: não se perturbe por causa do homem maldito, não se preocupe por causa do homem malicioso, porque esse vai perecer na sua ruína, mas o homem que anda retamente na posição, esse será salvo. Aí a gente entra no capítulo de número 3, por quê? Se no capítulo 1 Abacuque ora falando com Deus, e se no capítulo de número 2 Deus vai responder a Abacuque dessa forma, no capítulo de número 3 ele vai fazer aquilo que é base para essa festividade. O quê? Oração de Abacuque em forma de cântico. Aí ele vai dizer no versículo de número 2: ouvi a tua palavra, e porque ouvi a tua palavra fiquei com medo, fiquei assustado. Agora só tem uma coisa para te pedir, Senhor, já que a tua palavra está falando que tu vai ferir o homem maligno, já que a tua palavra está falando que o Senhor vai tratar com quem não anda corretamente, já que a tua palavra está falando para que eu não preste tanta atenção na vida dos outros, mas na minha, eu coloquei um espelho diante de mim, e eu estou percebendo que eu estou precisando de uma avivada na minha alma. Aviva, ó Senhor, a tua obra na minha vida. Eu não quero perder o caminho, eu não quero perder o rumo, eu não quero perder a direção, eu não quero perder o propósito, porque eu sei que se eu não tomar cuidado com a minha espiritualidade, eu vou ficar igual aqueles homens do lado de fora, eu vou falar mal do meu próximo, eu vou tratar mal aquela pessoa que me ama. Então faz o seguinte, deixa eles falar, coloca um pouquinho de azeite na minha botija, coloca. E pode jogar com a Abacuque: aviva, Senhor, aviva. 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 Quem veio ao culto nessa noite, veio aqui para ouvir Deus falar contigo isso. Eu estou percorrendo todos os cantos da terra, estou contemplando o coração dos homens, e o recado para a igreja que quer ser salva é essa: peça para que o meu espírito nunca se aparte da tua alma, porque esse é tempo de luta, esse é tempo de guerra, esse é tempo de prova. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos e amados irmãos, nunca foi tanto tempo como esse de clamar um avivamento pelo nosso ministério. Aleluia! Crentes que oravam no passado hoje já não oram mais. Pregadores que pregavam no passado já não pregam mais. Levitas que cantavam no passado já não cantam mais. Profetisas que profetizavam no passado estão assentados nos últimos bancos da igreja. Por quê? A perdição está corrompendo a humanidade. Mas eu vim aqui para profetizar. Se Abacuque há tanto tempo atrás teve humildade para pedir por avivamento, quanto mais nós que estamos na dispensação do Espírito, não vamos levantar a tua mão e falar: aviva, 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 aviva as irmãs da CIB que estão precisando de poder, avisa os irmãos da mocidade que estão precisando de graça, aviva os levitas da tua casa que tem que entronizar a glória do teu Espírito, aviva o grupo de varões, porque o teu nome é de ser glorificado. Segunda vez que eu vou pedir, segura na mão de quem está do teu lado e diga nessa noite, diga que eu não ouvi, nessa noite Deus vai avivar a obra dele na tua vida, mas tu tem que pedir. Meu Deus do céu, Ai, Jesus, me dá graça. Essa é uma geração que pede fone 5 no dia de aniversário, mas não pede avivamento do Espírito Santo. Essa é uma geração que pede notebook de aniversário, mas não pede avivamento do Espírito Santo. Uma geração que pede passeio no shopping, mas não pede avivamento do Espírito Santo. Uma geração que pede compartilhamento no Facebook, mas não pede avivamento do Espírito Santo. Uma geração que pede terno cortado, mas não pede avivamento do Espírito Santo. Isso tudo vai passar, mas a presença do
Espírito